Boa noite, tudo bem? Tô falando boa noite porque eu tô gravando esse vídeo à noite hoje, né? Mas vamos lá. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Se inscreve, curta, compartilha, deixa um joinha, deixa um comentário que ajuda bastante. Todo mundo do YouTube fala isso, mas de fato ajuda muito, tá? Tem também meu perfil lá no LinkedIn, Alan Bonel, pode me procurar, tem muito conteúdo que eu posto lá, inclusive alguns vídeos que estão aqui no YouTube também são divulgados lá. Hoje nós vamos fazer aqui mais um bate-papo e nós vamos falar especificamente sobre caracterização de polímeros via FTIR. Esse gráfico aqui, nessa curva, mais corretamente chamada de espectro, causa muita confusão, causa muitas dúvidas, erros de extrapolação, interpretações que às vezes não podem ser tiradas, interpretações que devem ser tiradas, mas normalmente não são interpretadas, às vezes até pela dificuldade de utilizar técnica, ou muito por desconhecimento. Tá? Aqui vamos fazer um bate-papo bem rápido, não é um curso de FTIR, é apenas algumas dicas, mas principalmente mostrar para vocês como é que funciona a técnica. O infravermelho ele é uma técnica de análise química. Eu vou mostrar aqui já já esse vídeo que exemplifica muito bem. Está disponível nesse canal aqui, nesse endereço do YouTube. Eu deixei a fonte aqui. E como é que funciona? O equipamento de FTIR, ele tem a emissão de um feixe de luz na região do infravermelho. Esse feixe de luz ele vai ser direcionado para a sua amostra, ele vai entrar em contato com a sua amostra, vai haver ali uma interação com a sua amostra e um pouco do feixe fica na amostra e um pouco do feixe segue o caminho. Esse feixe que segue o caminho tem um outro detector ali, um leitor desse sinal, que vai medir o quanto de luz ficou na sua amostra, comparado ali com o tanto de luz que saiu. Tá? Vamos dar ali um passo a mais. Toda a luz no infravermelho, ela tem interações ali com algumas moléculas, algumas ligações químicas de maneira bastante particular. Aqui o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a, a interação ela acontece da seguinte maneira: o tanto de luz, né? O que é esse tanto de luz que sai ali, que é emitido pelo equipamento? É na região do infravermelho. Então você tem ali um comprimento de onda específico, né? É muito comum no infravermelho a gente falar de número de onda, que é o inverso do comprimento de onda, e a gente fala ali de 400 ondas por centímetro até 4.000. Tá? Então, esse número de onda não é o tamanho da onda, é o número de onda, a quantidade de ondas por centímetro. Cada, uh, cada comprimento de onda, ali, cada número de onda específico, ele vai ser absorvido ou não pela sua amostra. Então, como é que o equipamento funciona? O equipamento ele vai começar a fazer uma varredura e ele vai começar a emitir esses pulsos em vários números de ondas bem específicos. Tá? Então, tem ali até um dos parâmetros que você configura no equipamento é exatamente essa resolução. Então, vamos sugerir aqui que ele faz o seguinte: ele vai mandar um pulso de onda em 4.000 por centímetro, né? No número de onda ali 4.000. Ele manda um a 4.000, depois ele manda um a 3.999, um a 3.998, um a 3.997 e assim por diante. Algumas vezes, isso é configurável normalmente nos equipamentos, até o número de onda de 400 ou 700 ou 900, 1.100, dependendo ali da técnica que você estiver utilizando. E o que vai acontecer com esses pulsos ali, com essa luz que vai sendo emitida pelo equipamento e interagindo com a amostra? O equipamento ele vai mandar esse pulso ali no infravermelho a 4.000, número de onda 4.000, e ele vai ver quanto que a amostra absorve e quanto que passa pela amostra sem interação. E ele faz isso com todos os comprimentos de onda. Essa varredura, né, esse comportamento de ora a amostra absorve, ora a amostra não absorve, ele é chamado, muito comum ali usar os termos de absorbância e transmitância. Ou seja, ou você mede o que a amostra está absorvendo, ou você mede o que a amostra está
transmitindo. É um complementar ao outro. Então, se a amostra absorve 10%, ela passa 90%. Então, 10% de absorvância é a mesma coisa que 90% de transmitância. Tá? Pois bem, por que, que as amostras elas retêm esse infravermelho ou elas não retêm esse infravermelho? O que faz o seu material, o seu composto, a sua substância absorver ou não esse infravermelho? A interação dessa faixa de luz, ela acontece da seguinte maneira. Cada ligação atômica ela vai ter alguns padrões de vibração, que é o que está mostrado nesse vídeo aqui, que já já eu vou soltar para vocês. Então a gente pode ter uma vibração de estiramento ou esticamento, que é quando está aqui ó, o stretching, tá? Ela pode ser simétrica, ou seja, depois eu vou soltar o vídeo, vai dar para ver bem, tá? As duas fazendo assim, né, ao mesmo tempo, ou seja, esses dois átomos aqui vibrando de maneira simétrica, de maneira assimétrica, pode ter movimento de onda, de torção, de tesouramento, que é quando ele faz esse movimento como se fosse uma tesoura, né? E assim, e algumas possibilidades de vibração. E é essa vibração, é essa energia vibracional que interage ali com a luz que está passando naquele comprimento e absorve ou não. Absorve mais ou absorve menos e assim por diante. Tá? Então, da onde que vem essa absorção ali, essa interação? É desses movimentos vibracionais. Tudo bem? Um ponto muito importante que a gente precisa destacar aqui, que é aí a base da base teórica do FTIR é o seguinte. Cada átomo, né, e par de átomo ou trio de átomo vai apresentar uma energia vibracional bem característica. E é essa energia que ela vai interagir com aquele comprimento de onda, aquele número de onda bem específico. Tá? Então vamos lá. Se nós temos aqui, por exemplo, para simplificar, se esse aqui for um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, ou seja, uma molécula de água. Essa molécula de água, ela não está parada, então ela está movimentando ali de várias maneiras. Algumas delas, e vai ter ali uma vibração específica que vai absorver uma onda num comprimento específico. Tudo bem? Então, a água, ela vai ter ali um pico característico de absorvância ou transmitância. Qual que é a ideia para os polímeros? Nós temos aqui, na verdade, cadeias muito longas, normalmente compostas de átomo de hidrogênio, e esses grupos laterais aqui vão sendo alternados, vão sendo trocados ali, características de cada polímero. Então, nós temos ali um poliestireno com um grupo aqui muito volumoso, nós temos um polietileno, né, normalmente ali só hidrogênio, nós temos um polipropileno, né, que pode ter um grupo aqui, um metileno e assim por diante. Então, cada interação a partir desses grupos funcionais de carbono com carbono, 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 oxigênio, carbono, oxigênio, oxigênio, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, carbono, 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 hidrogênio, e todas as possibilidades ali que a gente tem dentro de uma molécula, né, dentro de um polímero, ela vai vibrar de uma determinada maneira, e essa vibração característica, né, de acordo com esse arranjo ali relativo entre átomos e grupos funcionais, vai absorver comprimentos de ondas específicos, ou número, vai ter essa absorvância em número de ondas bastante específico. É assim que o FTIR consegue caracterizar o seu material. Então, quando nós pegamos ali uma amostra de poliamida, por exemplo, o que o equipamento ele vai ler? Ele vai ler que tem uma certa proporção de ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio, tem nitrogênio ali no meio das poliamidas, carbono-nitrogênio, nitrogênio-oxigênio, carbono-nitrogênio, carbono-nitrogênio, carbono e assim por diante. Cada uma dessas configurações de ligações, elas vão vibrar de uma maneira específica e vão absorver a luz de uma maneira específica, em pontos
específicos. Conforme nós temos mais ou menos a quantidade daquelas ligações específicas, nós conseguimos então caracterizar os nossos polímeros. Então, se nós pegarmos um polímero ali, por exemplo, que o polietileno vai ter carbono-carbono e carbono-hidrogênio, praticamente. Tá? Tem algumas ramificações, alguns casos específicos, mas no geral nós temos isso. Então, vai ter ali picos bastante característicos, com intensidade bastante elevada para essas ligações, porque o material ele é constituído basicamente daquilo. Se ao invés do polietileno nós tirarmos ali um hidrogênio e colocar um cloro, né, por exemplo, PVC, colocar ali um agrupamento vinil também, né, do PVC. Se nós estamos falando de trocar esses átomos de hidrogênio por flúor, e aí nós temos já o Teflon, PTFE, politetrafluoretileno. Então nós temos ora carbono-carbono, ora carbono flúor, carbono agrupamento vinil, né, que é carbono-carbono, depois carbono mais um metileno ali penduradinho. E essas configurações que vão gerando absorbâncias ou transmitâncias em número de ondas específicos. É assim que o FTIR trabalha, tudo bem? Eu vou soltar o vídeo aqui, só para vocês visualizarem melhor e vai ficar um pouco mais didático como que essas moléculas elas vibram. Então, ó, é assim que as moléculas, né, que os grupamentos funcionam. Ora simétrico, ora parado, mas balançando um do lado do outro, movimento de tesoura e assim por diante. Tudo bem? Então, a técnica ela funciona dessa maneira. Boa notícia, existem normas, sim, com espectros de referência, né? E as normas costumam ter, inclusive, os valores numéricos dessas, desses picos, né, de absorvância ou transmitância, e você tem então como comparar a sua amostra com esses picos característicos. Normalmente, equipamentos de FTR eles já têm bibliotecas de espectros que te ajudam demais no dia a dia, tá? Fazer esse trabalho de procurar pico a pico de maneira manual ali. Normalmente a gente faz isso durante a faculdade, né, em algumas matérias, mas no dia a dia não haveria nem tempo suficiente para fazer. Aqui eu peguei esse exemplo da ISO 4650 e para citar um fator bem interessante aqui, tá? É um polímero aqui fluorado, né, uma norma específica para borrachas, né, para os elastômeros. Eu estou falando aqui da versão 2012. Talvez eu acho que já até tenha uma versão mais nova, mas como são normas que são mais ciência dura ali, né? Então às vezes acrescenta algum espectro ou outro, mas é uma norma com uma excelente referência. E aqui alguns pontos que eu queria tratar, né, falando aqui deste espectro que vocês estão vendo. Aqui nós temos uma figura que ela tem uma legenda aqui ATR. Tá? O que é isso? Quando nós estamos fazendo o ensaio de FTR, nós temos alguns métodos de preparação de corpo de prova.
Isso vai impactar tanto na qualidade da sua curva, quanto na, na forma, às vezes, da sua curva. Tá? O ATR, ele é uma técnica de reflectância. Então, normalmente você tem ali um cristal, é como se fosse um espelhinho no equipamento de FTR. Você apoia a sua amostra e o feixe ele só bate nesse cristal e sai. Então, essa reflectância, uma parte fica na amostra, uma parte passa, e aí você tem toda aquela leitura que a gente já conversou. Tudo bem? Temos também umas metodologias para você fazer filme. Então, você dissolve o seu polímero em algum solvente ali conhecido. Você não ataca o seu polímero, você dissolve o seu polímero. Muito cuidado com isso. Deixa o solvente evaporar completamente. E aí você tem um filme ali. Normalmente é bastante fácil para fazer, principalmente quando nós estamos falando de polímeros amorfos. Tá? E aí você tem um outro funcionamento ali do equipamento, nesse caso, por transmitância. Tá? É possível também nós, como se fizesse nós explicando aqui, né, ralar a nossa amostra, né, ou seja, deixá-la com um pó, algumas casquinhas, uns cavaquinhos ali com tamanhos bastante pequenininhos, e nós colocarmos esse material junto ali com um sal, normalmente utiliza com base, acho que é KBR, se eu não me engano, e que é invisível ao FTR, né, ao infravermelho nessa região, e ali a amostra atravessa, uma parte fica na amostra, e daquele mesmo modelo. Você faz uns disquinhos ali, menores que uma moedinha de 1 centavo, bem fininhos, você precisa ali do sal, você precisa de um aparato ali para você, como se fosse um pilãozinho, tá? Para você ir macerando, né? Ir macetando esse sal junto com a sua amostra para você fazer esse disco. Depois tem uma prensinha, então uma técnica um pouco mais específica. Mas você tem algumas possibilidades de técnicas de análise. Então, tanto sua curva ela vai ser com picos mais definidos, com uma curva assim, visivelmente mais bonita. Você vê também que é muito comum ter uma linha de base melhor de determinadas técnicas que outras. Normalmente o ATR costuma ter essa falta de linha de base aqui nessas regiões de número de ondas mais baixos, mas você consegue sim fazer boa parte das suas análises ali fazendo ou ATR ou por filme, né, dissolvendo o seu material, ou por fazer esses disquinhos, né, sólidos, tá? Tem outras técnicas, outros tipos de dispositivos que você acopla ali no seu equipamento e consegue fazer análise, tá? Então, a dica aqui é o seguinte: compare amostras feitas em ATR com amostras feitas em ATR. Compare amostras feitas por transmitância, por filme, com amostras por transmitância em filme. E assim por diante. Tá? Em geral, se você só quiser caracterizar o material, assim, é ou não uma poliamida, é ou não um PVC, um poliacetal, você até consegue ali fazer por uma técnica ou outra e ter resultados muito parecidos. Só cuidado quando você precisar fazer uma análise com mais detalhe, tá? E aí você precisa sim ter um cuidado muito especial em escolher qual método você vai utilizar e fazer ali a sua preparação, por exemplo, no caso do filme, com a mesma espessura, né, com a mesma proporção de solvente material para você ter ali alguma coisa mais comparável, tá? Aí depende do que você quer comparar e até que ponto você quer chegar de detalhamento e de informação, tudo bem? Alguns equipamentos, por exemplo, quando nós saímos de transmitância ali de filme para o ATR, nós perdemos uma parte desse espectro. Então, alguns ATRs eles funcionam, por exemplo, só acima de 700 ou 900 do número de onda, tá? Enquanto a transmitância, ali, se fizer o filme, você tem ali desde 400, né? Ou vale também para as pastilhas de KBR ali, que você faz com o sal misturando a sua amostra, tá? Então, muita atenção para isso daí. Se você souber que o seu polímero absorve algum pico muito característico aqui nesta região de 450, 520,
opte por uma técnica de transmitância, que o seu resultado ele vai ser mais assertivo. Tudo bem? Um outro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, que é um grande tabu, eu diria. Muitas vezes nós temos o seguinte, quando nós estamos falando de materiais muito parecidos, é muito recomendável que você utilize uma técnica secundária de caracterização. Tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui de poliamida, quando nós estamos falando de poliamida meia, poliamida meia meia e até alguns casos de blendas poliamida meia com poliamida meia meia. Esses materiais, até a proporção de carbono com os grupamentos amida, as ligações químicas que tem carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-nitrogênio, elas são muito parecidas. Elas são as mesmas. Tá? O que vai mudar ali é um pouquinho da proporção, um pouquinho da geometria, talvez um pouquinho da vibração. Mas o que eu quero dizer com isso? Em alguns casos, você vai ter muita dificuldade de distinguir e afirmar com certeza entre uma poliamida meia e uma poliamida meia meia, por exemplo. Tá? Ou entre uma poliamida 11 e uma poliamida 12, por exemplo. Tá? Não estou falando que é impossível, estou falando que, dependendo da técnica, dependendo do equipamento, vai ser sim até uma insegurança ali de ter essa afirmação ali na ponta da língua. Tá? E quando nós fazemos, por exemplo, uma técnica de DSC junto, e nós estamos ali, uma poliamida meia meia. Até os resultados ali, você vê que a lista, né, que sai dos equipamentos normalmente, elas são muito parecidas, né? Às vezes, hora meia meia, hora até a blenda das duas. E eu quero dizer com isso é o seguinte, se nós fazemos um FTIR e estamos na dúvida ali entre uma poliamida meia meia, e você faz um DSC, e verifica ali um ponto de fusão de 218 graus, 221 graus, 214 graus, algo nessa região, você pode sim afirmar com uma certeza, com uma assertividade muito maior que aquilo se trata de uma poliamida meia. Em contrapartidas, você faz ali o DSC junto e vê que tem 260 graus, 265 graus, você pode sim afirmar que aquilo ali é uma poliamida meia meia. Então, as técnicas em conjunto te ajudam demais, tá? É mais fácil você fazer apenas errar, né? Fazendo apenas o FTIR e afirmar que é uma poliamida meia e na verdade ser uma poliamida meia meia, do que você fazer as duas técnicas, descobrir que 220 graus e falar que aquilo ali é uma poliamida meia meia. Então, assim, dificilmente, né? É assim, para quem está da área vai falar assim, é impossível e praticamente é impossível, tá? Aquela poliamida meia meia chegando a uma temperatura futura de fusão de 220 graus Celsius, tá? Não existe poliamida meia meia com esse tipo de temperatura de fusão, com a temperatura de fusão nessa faixa. Ah, mas a material está dissolvido. Ah, mas o material está degradado. Ah, mas o material é reciclado. O material é numa condição lá especial. Mas assim, não vai ter uma poliamida meia meia que seja de fato uma poliamida meia meia uma temperatura de fusão lá de 210 graus, 215 graus, tá? Pode confiar, faça as duas técnicas se for possível e você vai ter um resultado ali muito melhor, tá? Apenas um exemplo de como acoplar melhor essas técnicas, tudo bem? Algumas poliolefinas também elas são confundidas, tá? Ou seja, dificilmente você vai ter ali uma qualidade muito boa de falar se é um polietileno de alta densidade ou um polietileno de baixa densidade linear, por exemplo, apenas fazendo o FTIR. Enquanto que fazendo as duas técnicas junto com um DSC ou até um índice de fluidez ali, dependendo se tiver uma referência, você consegue uma assertividade muito melhor, tá bom? Então cuidado com esses pontos aí. Um caso que eu queria trazer aqui para vocês é esse aqui, ó. Essa aqui é uma tela disponível lá no site da Wiley, e é um software que chama Know It All, tá? Esse aqui, ó, Know It All, ou seja, é o sabichão, tá? É uma biblioteca muito robusta, é uma biblioteca paga, mas se você trabalha numa empresa que usa muito e precisa de uma ferramenta bastante robusta, ela é altamente recomendada. Você entrando em contato com a Wiley, eu acho que você ganha 10 ou 15 dias de teste grátis. Então, eles mandam ali uma chave que fica ativa ali por 10, 15 dias.
e eles têm um suporte muito bacana. Eles te ajudam bastante, tem um monte de material ali no YouTube mesmo, explicando como utilizar esse site. No caso aqui não é uma amostra de polímero, eu apenas peguei o gráfico que estava no site, né, esse espectro que estava lá disponível no site, mas ele tem muitas coisas ali de fórmula estrutural, ele tem uma rastreabilidade ali de amostra, informações químicas sobre essa amostra, mostra algumas possibilidades até um pouco mais ou menos parecidas, mas tem várias compostos diferentes e as curvas que são respectivas esses compostos, então você consegue ver sim uma diferença bastante grande. Em alguns casos de polímeros você tem até diversos grades comerciais, por exemplo, do mesmo material. Então a gente está falando de um polietileno, existe sim ali alguns grades comerciais ali que você consegue até fazer essa relação. Muito cuidado com o grade comercial, tá? E ter o grade mais parecido significa que ele amostra que você não sabe o que é exatamente aquele grade, tá? Já vi acontecer, já consegui fazer uma análise nesse nível? Sim, mas tem que tomar muito cuidado e normalmente não foi apenas um teste que a gente faz para chegar nessa conclusão que mesmo assim dificilmente vai ser 100% de certeza cravada na pedra, tá? Isso nos casos do dia a dia, tá? Nos casos da rotina ali, tá? Então eu recomendo ali essa biblioteca, é uma biblioteca adicional. Normalmente os softwares que você compra, né, que vem junto com o seu equipamento, por exemplo, da Thermo, que é um equipamento bastante utilizado, comercialmente muito utilizado, já tem um software ali bastante interessante, mas tem outros fabricantes ali, tá, de FTE que são muito bons, tão bons quanto ou até melhores ali, dependendo do modelo, tá? Não estou fazendo propaganda aqui nem da Wiley e nem da Thermo, tá? Caso vocês quiserem me patrocinar, o pessoal da Wiley ou da Thermo que estiver vendo esse vídeo também, vou fazer com o maior prazer, porque sim, são equipamentos muito bons, software muito bom, ferramentas muito robustas. Tudo bem? Pessoal, hoje que eu tinha nesse bate-papo aqui era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É o funcionamento ali dessa técnica, uma técnica extremamente relevante, extremamente importante. Se você trabalha ali há um tempo na área de polímeros, você muito provavelmente já viu, pelo menos já viu, algum relatório, algum gráfico, algum ensaio ali com esses resultados, tudo bem? Por fim, a última dica que eu gostaria de deixar é o seguinte: algumas vezes pela própria resolução do equipamento ou por uma coincidência mesmo, alguns picos eles são muito parecidos, ou seja, o pico ali carbono-carbono é muito parecido com carbono-nitrogênio, por exemplo, tá? Não são, mas apenas para dar um exemplo. Ou aquela vibração específica, ela tem em uma molécula, em algum material, em outra, tá? Ou elas são as mesmas, ou elas são muito parecidas. Então, algumas análises ali vocês vão perceber que vai ficar bem, bem justinho ali, sabe? Vai causar essa dúvida. Então, por exemplo, ali, os polímeros ASA, ABS e SAN. Às vezes você tem ali algumas bandas, algumas ligações que elas ficam bem parecidas ali, tá? Então, em mesmas regiões, às vezes só varia a intensidade, tá? Um outro ponto ali que causa dúvida algumas vezes, quando nós estamos falando, por exemplo, de TPU, termoplástico poliuretano, e aí nós temos alguns tipos de poliéter e outros de poliéster. Então, nós temos, sim, às vezes apenas o formato da curva que muda e aí você direciona para um ou outro material, para uma base ou para outra base de material. Às vezes é a intensidade de uma região ou de outra, que para um material é pequena, para outro material ele é maior, mas é na mesma região, por exemplo. Às vezes um material você tem um pico que ele é um pouco mais largo, e em outro material você tem, em vez de um pico largo, dois picos muito próximos ali, que às vezes forma só na pontinha ali do espectro ali, da região de absorvância ou transmitância. Então, tenha sempre muito cuidado, tá? Por hoje é só. Eu peço desculpas por essa sombra aqui, ó, desse lado que está aqui. Eu estou em viagem, mas queria
é aproveitar que eu fiquei falando bastante sobre isso hoje, aí estava com bastante coisa, bastante dica na cabeça, e eu já quis aproveitar e gravar esse vídeo, tá? Muito obrigado novamente. Se inscreva no canal, deixa um joinha, curte, compartilha, manda para o coleguinha, manda para o seu chefe e tenham um bom proveito. Qualquer coisa que vocês precisarem também, deixe aqui nos comentários, pede vídeo, dê sugestões de ideia, mande dúvidas no meu canal do LinkedIn, no meu perfil do LinkedIn, enfim, à vontade que sempre que possível, eu já fiz alguns vídeos sobre dúvidas, eu normalmente não falo quem que me perguntou, porque às vezes tem algum problema ali até de sigilosidade ali na informação, tento sempre deixar de maneira bem genérica para preservar também, tudo bem? Se vocês quiserem que eu fale o nome de vocês aqui também, de quem pergunta, é só me falar também que eu falo sem problema nenhum, tá? Por mim, não tem problema, mas normalmente em respeito a vocês que eu deixo no sigilo, tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.